Durante muito tempo, quando eu pensava na família de Deus, que é o que estamos apresentando, eu achava que Deus só passou a ter uma família quando ele criou os seres humanos. Então nós, os filhos, entramos no cenário, agora, porque existem filhos, Deus tem uma família. Mas se a ideia é que os filhos são o aumento da família e não determinam o início da família, porque é quando o assunto é em relação a Deus, a gente acha que ele só passou a ter uma família quando nós entramos no cenário. Eu sei que eu citei um dos textos, né, que fala da gente como filhos na terra e no céu, que levam o nome de Deus, mas isso não significa que o início da família de Deus surgiu apenas quando nós entramos no cenário. Nós precisamos entender que a existência do homem, que a multiplicação ou o aumento da família de Deus não determina o início da família. Então, deixe-me te dizer algo. Esse assunto lá das aulas 6 e 7 que demos no início do Fundamentos Doutrinário, quando falamos a respeito do mistério bíblico da Trindade, um só Deus se manifesta em 3 distintas pessoas, mas a Trindade é o mais perfeito modelo de uma família, né? Quando falamos a respeito da família de Deus, nós não podemos deixar de levar em conta que a Trindade é o mais perfeito modelo de uma família e, aliás, uma família eterna, pré-existente, existe antes da criação e da formação do homem e de toda a humanidade, que depois comporiam apenas o aumento de uma família que já existia. E precisamos pensar nisso porque, se Deus já tinha uma família, quando ele cria o homem para viver em família, ainda que nós não temos uma reprodução exata de todas as coisas na família celestial, Deus queria de alguma forma nos dar alguma coisa que fosse parecido com aquilo que ele já tinha. E nós precisamos entender que isso também nos dá uma percepção da importância que a família tem, porque Deus queria que vivêssemos algo parecido com aquilo que ele tem. É lógico que temos coisas aqui na terra que não se comparam com aquilo que se vive no céu. Por exemplo, Jesus diz que aqui na terra se casa e se dá em casamento. Nos céus, ele diz, nós vamos ser como os anjos e isso não vai acontecer. Aqui nós temos distinção de gênero, homem e mulher, reprodução. Mas a Bíblia diz que em Cristo não existe homem, nem mulher, escravo, nem livre, porque no plano espiritual as coisas são diferentes daquilo que temos no natural. Mas ainda que você considere algumas dessas diferenças, e entre elas está, quando eu começo a falar da Trindade como família, eu não sei dizer quantas vezes, mas foram muitas, as pessoas já me abordaram perguntando algo, que inclusive já ouvi isso de outras pessoas até antes de entender com clareza o que eu estou pregando agora. Espera aí, pastor, então se Deus é o Pai, Jesus é o Filho, então o Espírito Santo é a mãe, e não há nada na Bíblia que chame o Espírito Santo de mãe. Mas algo interessante é que às vezes nós estamos tentando entender a família eterna, celestial, a de Deus, a partir da família terrena, que é uma réplica incompleta e imperfeita. Então a gente tenta achar lá o paralelo que nós temos de cá. E na Bíblia não tem nenhum lugar, né? Nunca achei isso, onde o Espírito Santo é comparado com uma mãe. Mas, se você fizer a análise inversa, e se você olhar a partir da família celestial e for procurar similaridades que a família terrena tem em relação à celestial, aí você vai descobrir que papéis que foram confiados à mãe na família terrena são atribuídos ao Espírito Santo na família celestial. Quem é o responsável pela gestação da vida na família terrena? A mãe. Mas quem é o responsável por isso na família eterna? O Espírito Santo. Não importa se estamos falando da criação, lá em Gênesis 1, né? Ou se estamos falando de um corpo que será formado para Jesus e o anjo anuncia a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Quem é a fonte de consolo na família terrena? A mãe. Né? Normalmente nossos filhos já choram chamando a mãe. Agora, quem é a fonte principal de consolo na família eterna? Deus é chamado de o Deus de toda consolação. Jesus é apresentado na Bíblia oferecendo consolação. Não podemos dizer que isso é exclusivo, mas ninguém teve tanta ênfase nesse papel, nem recebeu o nome que foi dado ao Espírito Santo, o Consolador, né? Porque a ele é atribuído esse trabalho de uma forma distinta. Então, quando reconhecemos que Deus tem uma família, nós podemos pensar que Deus nos criou para viver em família, tentando já estabelecer de antemão ilustrações que nos desse uma percepção e uma compreensão de quem Ele é. Então, eu ouso dizer, e aqui eu quero passar para o nosso terceiro tópico. O primeiro é que Deus se revela através de figuras familiares. O segundo é que há uma família de Deus, né? E o terceiro é o que a visão de família produz
no nosso relacionamento para com Deus. Então eu gosto de dizer que a nossa visão de família é como uma lente que determina a revelação de Deus que eu e você teremos. Algumas pessoas, infelizmente, têm uma lente de distorção e o que elas estão enxergando é uma espécie de caricatura. Outras, elas têm uma lente correta. Então, eu e você jamais entenderemos a família de Deus corretamente se a visão que temos de família é uma visão distorcida. Isso depender da experiência da maioria de nós. A visão será distorcida porque ninguém nasceu, cresceu, viveu numa família que fosse perfeita. Então, a lente precisa ser estabelecida pela revelação da palavra de Deus. Qual é a visão de família que eu e você devemos ter? Aquilo que com clareza entendemos na palavra e que devemos reproduzir. Então, quando Deus estabeleceu mandamentos familiares, como o marido trata a esposa o marido, os pais tratam os filhos aos pais, ele não está protegendo apenas a instituição família que ele criou, ele não está protegendo apenas a funcionalidade dos relacionamentos, mas ele está nos ajudando a ter percepções corretas a respeito de quem ele é. Porque se eu e você não tivermos uma visão sobre Deus maior do que a visão de família, a visão de família vai limitar o entendimento de Deus. No Salmo 27:10, nós vemos Davi dizendo: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. O que ele está dizendo? Na família terrena, nós podemos ter falhas, mas Deus, diferente da família terrena, não falha conosco. Isso me leva ao quarto e último aspecto a ser abordado aqui. Deus quer preencher lacunas familiares. Mencionamos no início, no Salmo 68:5, que Deus é o pai dos órfãos. O que ele está dizendo? Você, órfão que não teve pai, eu quero ser seu pai, eu quero preencher essa lacuna. Jesus, no seu ensino, distinguiu o Pai Celeste dos terrenos, colocando ele num patamar de preocupação, de amor, de valorização, né, gigantesco. O que ele queria com isso? Apenas que a gente tivesse uma informação sobre Deus ou que nós fôssemos impactados pelo entendimento de quem ele é enquanto pai. Isso não significa, né, de forma alguma, que a Bíblia esteja diminuindo os nossos pais. Nos leva a um reconhecimento realista da limitação deles. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 10, a Bíblia diz: nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes pareciam. Acertar em tudo? Não. Né? Com certeza não. Assim como depois nós, quando assumimos a mesma função que eles ao criar os nossos filhos, também não acertamos em tudo. E o que eu e você precisamos entender e compreender é que nesse ambiente familiar, muitas vezes as pessoas se ferem, se machucam. Por quê? Eu costumo dizer que a decepção ela é proporcional à expectativa. E a família é um ambiente de muita expectativa. Mas antes de definir isso apenas na esfera familiar, nós podemos olhar para o Salmo 55:12, né, que diz o seguinte, vou ler do 12 ao 14, porque não é um inimigo que me afronta, se o fosse eu suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas é você, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. O que ele está dizendo? Se fosse o inimigo, eu suportaria, dá para esperar isso dele. Se fosse o que odeia, né, o que me odeia, eu ia me esconder, porque dá para esperar algo ruim. Ele diz, mas você, meu amigo, de você não. De você não esperava algo ruim. O que ele está falando aqui? Que a decepção é proporcional à expectativa. E no ambiente familiar, enquanto filhos, nós esperamos muito dos pais. Demora para cair a ficha. E entender que eles não são, né, super-heróis, que eles não têm superpoderes, e talvez um dos motivos de uma grande crise se instalar na adolescência é que simplesmente aquela inocência e fantasia da infância desapareceu e a gente constata que se os pais têm alguma coisa de herói, nós descobrimos foi a criptonita deles e as suas limitações. E em momentos como esse, muitas vezes a dor se instala e nós precisamos permitir que Deus encha os nossos corações, não só de uma visão correta de que a família espiritual é diferente da terrena, mas inclusive de trabalharmos até a ideia de perdão. O Salmo 147:3 diz que Deus sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Isso não exclui as experiências amargas e dolorosas que tivemos no contexto familiar. E encerro te encorajando a buscar entender na Escritura o modelo de Deus e permitir que seja essa visão que restaure a sua alma. Que Deus possa trabalhar a restauração não só da sua família, mas da sua visão familiar, por meio do entendimento da palavra e da obediência aos seus princípios, aos seus mandamentos familiares.